Qual dessas artistas nunca se apresentou no Brasil? Letra A, Adele. Letra B, Christina Aguilera. Letra D, Cardi B. Ou letra C, todas as alternativas? Isadora? Todas as alternativas? Ponto pra Isadora, exatamente. Nenhuma das três se apresentou ainda no Brasil. A Cristina nunca veio pro Brasil? Nunca veio. Elas vieram só pra fazer entrevista e tudo mais, mas show que é bom, nada. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre a importância das pequenas casas de show, ainda mais nesse universo pós-pandêmico aqui, com muito show borbulhando no Brasil. Vamos focar bastante nesses espaços que recebem artistas brasileiros, muitos deles iniciantes. E para participar dessa conversa nós temos a presença dela, Manuela Fagundes, ela que está aqui representando a Bona, que está agora num processo de reinauguração, né? Seja muito bem-vinda, Manuela. Obrigada, muito obrigada. Mas antes, o que, minha amiga Isadora Almeida? Mas antes, a gente convida o pessoal que está ouvindo a passar lá nas redes sociais, @podcastvfsm. Segue lá, hein, quem ainda não segue. Temos também o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Fica lá tudo compiladinho, todas as dicas, tudo bem bonitinho se você perdeu alguma coisa e quer voltar. A gente tem também o nosso Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. E a partir, não significa que deve ser R$5, você pode nos ajudar aqui a manter o nosso TI, o nosso funcionamento. Exato. E em contrapartida, você ganha coisinhas muito incríveis, como participar do nosso grupo fechado do Telegram, assistir aqui as gravações. Renan, quem que tá aqui hoje? Nossa, hoje tá cheia, a sala cheia. Temos a Tony Malman, a Beatruzes, a Gabi Cruz, o Valmor Viana, o Fabrício Neri, Gabriel Cordeiro, Henrique Almeida, Lucas da Ascensão. Olha, sala cheia. Maravilhoso. E é isso, pessoal. Dei todas as infos, né? Deu. E quem é assinante tem acesso aos programas com muita antecedência. Já tem um mês de programas na frente. Então tem todo dia quase uma novidade entrando lá no grupo pros nossos apoiadores. E essa semana vai ter gravação pra caramba. Então, assim, se preparem que vem bastante coisa aí pros madrinhos. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Vamos. Bora. Eu acho que para começar, né, Manu, a gente pode falar um pouco sobre o seu trabalho e o que é o Bona, para quem também não é aqui de São Paulo, poder entender um pouquinho o que é a casa, qual é a história de vocês e por que a gente falou que vocês estão nesse processo de reabertura, né? O Bona, ele é uma casa de show que foi inaugurada em 2017 no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Foi inaugurado como uma pequena casa de show para 80 lugares. Sempre associado, né, a uma operação de bar e restaurante, tendo sempre a música como principal. E então, diferente de um restaurante com música ao vivo, né, um bar com música ao vivo, a gente sempre fez o ritual do show, porque a gente valoriza muito, né, o momento da apresentação. Então, a gente começou a montar uma programação. Acho que a gente teve uma preocupação inicial com a acústica, né? A gente foi entendendo o quanto isso era importante e chamamos um arquiteto especialista em desenvolver estúdios e tal para montar aquela sala de um jeito bonito, despojado, quente, né? Informal. Era mas tão lindo lá. Muito lindo. Você já foi? Eu já discotequei lá uma vez num evento que teve de música de Belo Horizonte. Eram vários artistas de BH tocando. Sim, ali. da Sim. Foi, Era nossa, da foi Sim. muito bonito, assim, muito bonito. Que legal. Ai, que bom. Então, aquele ambiente, né, que a gente tentou aproximar de uma sala de estar, assim, como se o músico estivesse recebendo o público na casa dele, mas com todo um tratamento acústico que possibilitasse que aquela música fosse escutada com qualidade, que os músicos se ouvissem, que o cliente também pudesse apreciar. A gente sempre fala, uma casa para quem ama música, né? Sim. E desde 2017 até o final do ano passado, a gente estava operando naquela casa. Teve o intervalo da pandemia, né? Que acho que a gente ficou, agora eu não sei de cor, mas acho que mais de um ano, né, parados. E aí, no meio do ano passado, a gente recebeu a notícia que a gente teria que sair de lá por conta, enfim, o imóvel que não era nosso, né, foi vendido para uma incorporadora. Mais um imóvel vendido em Pinheiros.
Sim, e enfim, essa notícia foi recebida foi um choque por um lado, mas também a gente sabe o que está acontecendo no bairro, né? Então é isso. Aí a gente, a partir de agosto, começou a procurar outros imóveis e encontramos esse novo. Não sei se vocês chegaram a ir lá já. Essa semana a gente reabriu. E num bairro vizinho, do bairro de Sumaré. E aí que a gente está muito animado, assim, é uma casa um pouquinho maior. Antes a gente tinha capacidade de 80 pessoas, agora a gente cresceu para 120. A gente continua com a mesma ambientação, com a mesma preocupação em relação ao som. Enfim, mesma equipe, mesmo tudo. Nosso coração só mudou de lugar, assim. E a gente está muito feliz, porque esse lugar foi pensado do zero, assim, né? A outra casa, ela era um restaurante que foi adaptada para se tornar uma casa de show. E esse imóvel, ele era uma oficina mecânica, enfim, num terreno super grande. E a gente conseguiu fazer uma super reforma para que a gente desse um passo, assim, né? De profissionalização, para receber melhor os músicos, para entender, enfim, atender melhor o fluxo dos shows e tal. Sim, maravilha. Eu acho que o impacto da pandemia foi muito marcante, né, no setor cultural. E a gente está num momento simbólico, porque nesse mês de maio a OMS, enfim, decretou o fim de emergência sanitária da Covid. E Sim. Esse é o fim oficial, né, da pandemia. E eu acho que nesse ano, depois de tanto tempo com a cabeça tão focada nesse espaço que a gente viveu na Covid, a gente começa a ter agora outras experiências, né? E eu acho que, de um certo modo, a gente ainda não tem noção total de que foi todo esse impacto do que a gente viveu nos últimos anos, assim. A gente estava naquela fase de negação ali um pouco depois que tudo aconteceu e a gente quer essencialmente esquecer de tudo aquilo. Mas é interessante a gente pensar um pouco nisso que a gente viveu nesses últimos anos, porque de 2020 a 2021, uma série de casas de shows fechou as portas, né? E aí, nesse espaço nebuloso que foi a pandemia, a gente viu muitas casas de show fazendo shows online, apostando em lives. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve a Casa de Francisca, que fica aqui no centro da cidade, e que ela fez lives dirigidas pela cineasta Laís Bodansky. E aí o pessoal podia comprar seu ingresso. A gente teve uns shows muito bonitos nessa proposta. E a gente viu muitas experiências, eu acho, porque foi nesse da Casa de Francisca que aconteceu a live da Gal Costa aquela vez. Nossa, isso foi uma loucura. Esse foi um delírio, esse show. Foi 100% delírios que a gente viveu na pandemia, a gente esquece, assim, né? E aí, no caso da Casa de Francisca, além de fazer essas lives que eram mantidas por os ingressos virtuais, eles também fizeram algumas opções de crowdfunding para tentar se manter. Mas mesmo assim, em março de 2021, eles acabaram anunciando o encerramento de suas atividades. E aí acabou que eles não tinham muita previsão o que ia acontecer, porque a gente também não sabia, né? Naquele momento os espaços estavam começando a reabrir só como restaurante, às vezes podia funcionar, às vezes não. E a gente sabe que às vezes casas de shows ficavam num outro hall de estabelecimentos, e às vezes as coisas não podiam acontecer, até para não colocar as equipes de profissionais em risco. E a Casa de Francisca acaba retornando ainda em 2021 por um projeto que foi capitaneado por uma marca de cerveja. E é um projeto que eles apoiaram alguns estabelecimentos e que eu sei que o Bona também participou desse projeto, né, Manu? Sim, a gente participou desse projeto. Foi o que possibilitou a gente a sobreviver mesmo, assim. A gente é muito menor que a Casa de Francisca, né, em termos de equipe, de história mesmo, né? Eles são uma grande inspiração pra gente. E a gente durante a pandemia a gente ficou muito paralisado, assim, porque são poucos sócios, né? Pouca equipe e tal. A gente nem pensou muito em fazer essas lives mais elaboradas, porque a gente realmente estava… Enfim, eu não sei o quanto vocês sabem, mas o Bona, ele é uma empresa familiar, né? Sou eu, meu companheiro, e bem depois entrou um outro sócio, que inclusive possibilitou essa parceria, né, com a cerveja.
Mas durante a pandemia eu tava grávida também, né? Então eu tava reservando energia. Eu tô de novo agora. e eu tava reservando energias mesmo para poder lidar com tudo isso que estava acontecendo e tal. Então a gente fez umas tentativas de delivery, um pequeno crowdfunding, mas o que a gente percebeu assim de mais importante, né? Além desse apoio da marca, né, que foi fundamental para a gente realmente sobreviver e acabar com as dívidas, foi tipo um negócio muito legal, assim, muito impressionante, quase que um milagre. Bem no final também, a gente já tinha decidido fechar quando eles entraram. Mas acho que a marca mais importante que a gente teve nesse momento foi entendeu que o Bona ele tinha já uma comunidade. Super. E tanto de clientes como de artistas que estavam toda hora entrando em contato para saber como poderiam ajudar. Então a gente teve um crowdfunding que não representou tanto, mas a gente teve um apoio muito grande assim do meio artístico e do nosso público. Então isso sempre fez a gente acreditar que alguma coisa iria acontecer, assim, eu tava, enfim, não sei, acho que a condição de grávida talvez ela abra uns portais dentro da nossa cabeça, porque eu sempre acreditei, assim, que algum milagre ia acontecer, pensando que não era, né, era uma questão de força maior, não era um problema administrativo, alguma coisa errada, enfim, né, era um negócio que a gente... E eu acho que quando a gente não tem que fazer mesmo, a gente precisa também se tranquilizar um pouco, né? Assim, em relação aos negócios, eu tô falando, né? A gente tinha vacina, a gente tinha que ficar isolado, a gente tinha todas as precauções muito importantes para seguir. Mas em relação ao Bona, eu tava assim, um pouco angustiada por um lado e um pouco tranquila por outro, de pensar, poxa... Então, né, não sei, esse problema não é só meu, sabe? Sim. E então foi muito legal, assim, que realmente esse milagre aconteceu, né? Que foi a marca apoiar realmente muito a gente e a gente conseguir, a partir daí, montar uma programação muito especial, assim, com todos esses artistas que ao longo da pandemia ligavam toda semana, toda hora, sabe? Depois, quando flexibilizou um pouquinho, rolaram alguns encontros, alguns quiseram ir lá no Bona, tocar o piano, a casa toda fechada. Então, foi isso, a gente voltou fortalecido, assim. Eu queria deixar aqui um depoimento, né? Que quando começou a flexibilizar um pouco, o Bona era o lugar que eu me sentia segura pra ir. Eu ia de máscara, lá ficava sentadinha pra ver os shows. Chegou, tipo, fui assim, umas 4 semanas seguidas, porque... É isso, assim, a programação sempre muito legal e esse sentido de comunidade que as casas de show pequena, elas criam, né? Elas têm… É como se fosse um clube, você é meio filiado ali do espírito do lugar, assim, que é muito legal. Legal. Ai, que bom ouvir isso. A gente ficou muito noiado, assim, né? Em voltar bem direitinho. Sim. Tinha um negócio que tinha que acabar cedo, tinha capacidade reduzida. É que foi muito abrupto também, né? Hoje mesmo, eu fui procurar um vídeo que eu fiz no meio da pandemia. E aí eu tava procurando mensagens com o meu ex-chefe, que já nem tá mais trabalhando comigo, que a gente trocou durante a pandemia. E aí eu lembro dele, e ele escreveu assim, olha, agora foi na semana que liberou todo mundo pra ir pra casa, e aí ele falou assim, olha, eu acho que daqui 15 dias a gente volta. E esses 15 dias viraram quase 2 anos, e a partir dali a vida mudou completamente. Nenhum de nós aqui é mais a mesma coisa que era lá no começo de 2020, sabe? Foi uma coisa muito maluca que a gente viveu. Sim. E que eu acho que a gente ainda vai levar muitos anos pra entender o que aconteceu, sabe? Tem um episódio recente que saiu da Rádio Novelo que se chama Linha do Tempo. E aí são 2 histórias em que elas contam sobre registrar o que a gente viveu ou sobre perder o que a gente não viveu. E aí a segunda história é de uma moça que ela ficou em coma durante vários meses. E aí quando ela acorda, ela tenta resgatar aquele lapso de tempo que ela não viveu. E aí ela tweetou, tipo assim, meu Deus, o Olavo de Carvalho morreu e eu não sabia. Porque ela tava em coma. E aí durante o episódio, eles pedem pra várias pessoas recontarem o que a gente viveu nesses últimos tempos, assim. Porque foi tanta coisa de uma forma meio maluca. E a gente ainda não tem noção de tudo, né, que se passou.
E é curioso como essas coisas se repetiram no mundo inteiro, mas cada lugarzinho do Brasil vivenciou isso de um jeito, né? Um cenário parecido dessas histórias que a gente estava contando de casas de show aconteceu em BH com a Autêntica, que também é uma casa muito legal de shows independentes. E ela acabou fechando as portas ainda em junho de 2020. Eles não tinham mais condição de manter o lugar, né, físico que eles possuíam. E eles acabaram entregando esse espaço que ficava na Savassi. Já toquei e a casa lá também. A turnê nacional. A casa só conseguiu reabrir as portas agora no ano passado, em 2022, com um espaço que antes era um prédio do Cine Santa Efigênia, um prédio histórico na capital mineira. E de 2022 para cá, eles já estão conseguindo fazer muitos shows importantes do circuito nacional que passam pela cidade, como Tom Zé, Marina Sena, Alice Caymmi, Lineker, Letrux. E para contar um pouco dessa experiência, a gente conversou com o Bernardo Dias, que é um dos sócios responsáveis pela Autêntica. E aí ele explica um pouquinho como foi essa experiência deles durante a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente fechou a casa, né? Acabou, assim, entregamos o imóvel, vendemos tudo. Fechamos em março, em junho a gente já tinha desmobilizado tudo, vendemos as coisas, acertamos o que tinha que acertar. E a Autêntica literalmente acabou, fechou as portas. Aí passou um ano e meio e tal, quando a coisa começou a dar sinais de retorno, a gente já vinha antes de fechar, a gente já tinha intenção de mudar para um lugar maior, o lugar que a gente está hoje, inclusive, que é um cinema antigo aqui, já tinha sido uma casa de show nesse lugar, então o nosso sonho era ir para esse lugar, sabe? Só que veio a pandemia e acabou com tudo, né? Só que a gente já vinha negociando com os donos do imóvel, sabe? Aí, com um ano e meio de pandemia, a gente nem se falava em Autêntica. Aí os caras ligaram pra gente, falei, e aí, tá começando a voltar, vocês não querem retomar lá pro lugar não e tal. Aí, nesse primeiro momento da Autêntica, éramos 3 sócios, né? Aí eu liguei pros meninos e falei, bicho, o cara tá querendo aqui, ninguém tava pensando muito nisso, mas... Aí o cara falou, bicho, faz um pedido aí de uma carência grande, se ele topar, a gente tenta buscar outro sócio e tal. E fizemos a oferta de pegar o imóvel, de alugar o imóvel, mas com um prazo de 1 ano pra gente poder levantar a grana, fazer a reforma e botar a casa para rodar. Aí o cara topou e aí a gente caiu no mercado para conseguir outro sócio. Aí colocamos mais 2 sócios na sociedade, hoje são 5, que entraram com uma grana, que viabilizou essa obra. Buscamos alguns apoios no mercado, né, de cervejarias, algumas coisas, assim, algumas verbas diretas, tiqueteria, essas coisas. E conseguimos reformar o imóvel lá e há 1 ano atrás a gente retomou com a Autêntica. Mas assim, tinha morrido e renasceu mesmo, assim, sabe? Não foi nada muito planejado, não. No final das contas, esse saldo da pandemia foi agridoce, né? Muitas casas fecharam as portas, como é o caso aqui em São Paulo de locais como o Breve, isso aqui o me do pegou Borogodó. De um jeito, eu tinha esquecido completamente. A gente perdeu o Breve, a gente perdeu o do Borogodó, a Casa do Mancha, o Centro Cultural Rio Verde. Foi muita coisa. Não, mas o ele ainda existe, Existe, né? Mas ele fechou durante a pandemia, Ele fechou por um tempo, mas ele permanece lá, no mesmo lugar, tudo. E o Centro Cultural Rio Verde acabou virando a Casa Rocambole. Casa Rocambole. Eu acho que no final das contas o saldo é agridoce, porque é isso que você falou, né? A gente, alguns lugares fecharam, outros se modificaram e a gente conseguiu entender que existiam redes de pessoas conectadas nesses espaços, né? Que esses espaços ainda têm muita importância, assim. As pessoas se sentem acolhidas nesses espaços e querem criar esses locais de convivência. E eu acho que isso fica mais marcante ainda quando a gente pensa de 2022 para cá, né? Que a gente teve esse retorno dos shows e esse momento de tudo ao mesmo tempo agora, porque a gente teve uma experiência maluca, assim, de um ano para cá, com tudo acontecendo. A gente teve grandes festivais retornando. A gente teve novos festivais acontecendo no Brasil, como foi o caso do Primavera Sound. A gente teve uma profusão de festivais nacionais acontecendo pelo interior do país, né? A gente até gravou um podcast sobre isso, a edição número 196, a nova onda dos festivais brasileiros, onde a gente fez todo esse mapeamento desses festivais novos. Então, foi bem legal esse episódio. Aí. E teve muito show, né, Renan? Sim, e é incrível falar dos festivais nacionais, até porque
se a gente pensar desse episódio pra cá, já surgiram outros festivais também pelo interior do país. E esse mercado tá muito em expansão. Segundo a Associação Brasileira de Eventos, a ABRAP, foram mais de 600 mil eventos em 2022. São eventos num âmbito geral, mas daí a gente inclui shows, festivais e tudo que é feira, um mundo de coisas que nos aconteceram. Eita, feira agropecuária lá do Paraná, saudade. Eu sei que o que mais pegou nesse período foi FOMO, assim, tipo, era muita coisa, mais do que a gente conseguia estar presente fisicamente. Aí era, tipo, como lidar com isso, assim, né? Tipo, não sei vocês, mas pra mim isso foi muito, muito real, assim. Sim, eu acho que a gente fica tentando conciliar, porque daí você pensa, essa pessoa que eu vou ver hoje é porque ela nunca vem do Brasil. Eu vou ver ela, mas daí o fulano eu posso ver depois, porque ele tá daqui. Só que aí depois você não consegue ver o fulano, aí você fica assim, meu Deus, eu tenho muito show pra ver e não tô conseguindo ver, não dá conta de tempo nem de dinheiro pra todas as coisas que a gente quer fazer. E esse momento específico que a gente está passando ainda foi chamado por alguns empresários como efeito champanhe, que é esse grande estouro da rolha de eventos, assim. Então, tudo ao mesmo tempo acontece e aí é shows, festas, numa largada só. Segundo o empresário Fernando Altério, da Tickets for Fun, ele falava que a gente já viveu o equivalente a 4 anos entre 2022 e 2023 dentro desse setor. Na média dos últimos 5 anos anteriores à pandemia, eram realizadas cerca de 58 turnês mundiais de grandes artistas. Para 2022, já estavam previstas 167. Surreal. Ele tinha dito, essa entrevista foi no início de 2022. E é surreal o quanto a gente passou da quantidade de shows nesse cenário, né? E aí a gente fica pensando como isso tudo impacta o mercado independente. Como competir com essa enxurrada de eventos gigantescos e essa caravana de artista gringo que chegou por aqui porque entendeu que o mercado brasileiro tinha um potencial grande. Mas a gente também tem uma gama de artistas que ficaram parados e que precisavam colocar suas turnês para andar, né? Eu acho que esse é o grande debate ainda agora, porque a gente também não tem nem condição de todas as pessoas que precisam trabalhar e retornar, né? A minha sensação, o que eu tenho, assim, é que por hora tá meio que todo mundo abraçando tudo que tá vindo. Eu vejo que tem muito músico trabalhando, assim, com turnê incessante, e eu sinto que em algum momento isso vai dar algum problema, como a gente já tá vendo com o mercado de shows internacionais. A gente teve a morte do baterista do Foo Fighters nesse processo, que ele tava com uma estafa muito grande nos últimos meses. Então eu sinto que esse processo de desgaste de saúde mental a um curto período de tempo vai ser uma coisa que vai ficar cada vez mais evidente, assim, dentro focando pros artistas, e principalmente pros artistas independentes, que tem que fazer rolê de carro, de ônibus, de van, que nem sempre tem avião, que às vezes se enfia todo mundo dentro de um carro. Eu sinto que vai ser uma coisa que logo a gente vai ver os efeitos bem danosos disso rolando, assim. Mas por enquanto eu sinto que as pessoas estão meio que só vou seguir, tá vindo dinheiro, tô trabalhando. Eu sinto que as pessoas estão meio que ignorando algumas coisas, inclusive já sei relatos de músicos que estão aceitando até, às vezes, ganhar um pouco menos para conseguir manter esse fluxo de dinheiro em caixa, né? É que, querendo ou não, pelos primeiros 2 anos da pandemia aí, músico não ganhou dinheiro, né? Tipo, principalmente aqui no Brasil. Tava parado e não tinha muito o que fazer. Tipo, o nosso ex-presidente não fazia nada e, tipo, sabe? Então não tinha fundos pra se sustentar como músico. E aí, meio que é isso, querendo tirar o atraso. Mas aí também, acho que a saúde mental, física e tudo mais cobra, né? Tipo, não dá pra, sei lá, fazer semana toda de show. E fora nesse rolê independente que é o que o Kleber falou. Tipo, você tem que fazer tudo na tora, assim. Tipo, não tem... E como que é dentro do Bona pra se organizar com essa reabertura? Como que tá sendo pra vocês, mano? Eu acho que a gente tem um outro recorte dentro do mercado, né? Vocês estão falando de festivais, de shows, de bandas que estão em turnê, né? Sim. E a gente não concorre com isso, a gente não se sente nesse lugar. Inclusive, a gente acha que existe um mercado, brincadeira esse termo, mas paralelo, assim, que não envolve números tão grandes, assim, milhares de pessoas, cachês.
pelo pouco que eu sei e acompanho, né, esse universo dos festivais e tal, eu sei que os cachês estão gigantescos, né? Que os números são muito grandes, assim. E no Bona a gente entende que existe um mercado possível com números que fecham as contas para todo mundo, que é bom para a gente, que é bom para o artista, mas que a gente não tem essa pretensão e nem esse lugar no mainstream, nem no midstream, assim. A gente é uma casa de shows pequena, para 120 pessoas. Sempre vai ter um público para esse tipo de experiência, que é uma experiência completamente diferente, né? De você ir num festival ou ir num show grande. É muito com foco na curadoria, né? A curadoria é o coração, assim, do Bona. Sim. Não só a curadoria, né? Mas é a curadoria, o ambiente. O ambiente, serviço, né? É muito. Então, eu acho que a gente não se vê nesse mercado, assim, que vocês trouxeram. A gente, lógico que tem, existem encontros com esse mercado, sim, mas a gente está antenado, assim, né? Óbvio. Mas a gente entende que um artista maior, que pode também, maior, assim, um artista que, eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, a Xenia França, por exemplo, ela pode estar tanto Sim. num festival Mita, fazendo um show para milhares de pessoas e ganhando um cachê legal, assim, mas também ela também vai se dar bem no Bona, num show mais intimista, Sim. voz e violão, outro, né? a gente levanta uma bilheteria que é interessante também, que pode ser interessante. A Laide Costa, por exemplo, né, que é uma artista maior que a gente vai fazer, tá quase esgotado os ingressos já. A gente levanta uma bilheteria interessante também, né, enfim. Então, a gente entende que o nosso mercado é outro e mesmo assim ele possibilita coisas, assim, Sim. né? Ninguém vai ficar trilhardário fazendo um show do Bona Sim. ou trabalhando no Bona, nem eu, enfim. Mas a gente consegue viver e é um ofício, como todos os ofícios, assim, né? Acho que eu tenho a visão da música, né, mais geral, assim, para as pessoas ou você tá bombando pra caramba, ou você não é ninguém, não é nada, e eu acho Sim. que dá para você viver de música. Pode ter um meio termo disso. Ainda assim é muito limitado, né, também não quero ser ingênua e tem muita gente ainda que fica de fora e que não consegue Sim. entrar em nenhum mercado, né? Mas a gente está tentando cavar esse lugar, assim, do ofício, né? Da possibilidade, assim, para o artista e promovendo uma experiência totalmente diferente, assim, para o público. Sim. Eu acredito que essas casas pequenas, elas ajudam nessa sustentabilidade mesmo do mercado, para que esses artistas Super. Possam circular e também que a gente possa ter até outras experiências de shows, que às vezes eles podem testar outros formatos de show. Outros formatos, né? Testar repertório, experimentar coisas novas que às vezes eles não poderiam experimentar em outros espaços. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho muito legal também o Bona, assim, como você falou da Xenia França, tipo Bala Desejo, outros nomes que a gente vai Sim. ver nesses outros festivais, mas vocês formam essa base, vocês apresentam pro público e depois os programadores vão programar para festivais maiores, né? Vão usar a curadoria, tipo, que esse olhar do Bona é muito legal. Vai passar um ano, pode Sim. ser que esse pessoal comece a tocar em lugares maiores, enfim. Mas a gente sempre quer que eles voltem, assim, Exato. de alguma forma, né? A gente sim, não quer, sim. O Bala Desejo, por exemplo, agora a gente vai receber a Dora, né, no final do mês. E mesmo os Gilsons, né, que, nossa, hoje, Sim. quando vocês falam em banda, que tá em turnê, que não para, eu penso muito neles. O primeiro show deles em São Paulo foi com a gente, né? E a gente sempre conversa com eles que, por mais que agora eles estejam numa loucura e tal, de muitos shows, existe um desejo deles voltarem, né, para um formato acústico, para uma proximidade com o público, para de repente testar um show, isso que vocês falaram, um show diferente. Isso não significa que eles vão deixar de ganhar, Exato. Né, muito pouco, ou fazer de como que a gente fala, por caridade. Não, acho que existe um retorno, né? Eu acho que isso que você falou do formato e da questão do público é para mim o grande brilho dessas pequenas casas de show brasileiro. Assim, eu sinto que o contato com o artista e o público é muito diferente, é muito mais próximo. Sim. É um dos raros momentos onde esses artistas que já estão em um ponto de ascensão conseguem parar, sei lá, 1 minuto para tocar um carinho com o fã, conversar, agradecer, abraçar.
tem tipo uma atmosfera diferente, é uma coisa bem familiar. É uma entrega muito diferente, assim. Eu acho que essa é a grande beleza desses pequenos espaços de shows que a gente tem espalhados pelo Brasil, assim. Não, e quantas vezes a gente já não… Tipo, quando, sei lá, vem uma banda grande pra cá, a gente sempre fala, tipo… Ah, seria legal se ele fizesse show num lugar ainda menor, sabe? Tipo, Exato. quando vem, tipo, essas bandas de festival e tal. Porque realmente, tipo, é outra coisa, o som soa diferente. Fora que tem uma coisa também que eu acho que o Bono, ele abrange, quando a gente fala de festivais e tal, eu também penso em pessoas mais jovens indo, né, assim, ver. Eu acho que o Bono, ele traz um conforto, assim, porque muita gente às vezes deixa de ir em show, porque… É verdade. Eu vou estacionar, não sei onde estacionar, eu tenho dor nas costas, eu tenho filho pequeno, eu não vou ficar, tipo, dou um fim de semana inteiro por conta de um festival lá no… não sei aonde… Não tô tirando esse valor, mas a gente acaba conseguindo incluir um público mais abrangente, assim, sabe? Sim. De que, de repente, você vai ver Bala Desejo no Bona, ou sentadinho, mesmo, enfim, Nossa, show sentado, melhor coisa. Comendo, assim, não sei, eu sou velha, assim. A gente vai aí em festival, mas a gente é velho de espírito aqui. Mas isso que você falou do Bona, de ser, tipo, um público um pouco mais velho, foi muito curioso, que na vez que eu fui discoteca lá, a cada música nova de artista brasileiro novo que eu tocava, vinha pessoas mais velhas perguntar. O que era aquilo que eu tava tocando, assim. Então eu achei muito curioso o como de um jeito ou de outro isso acaba sendo um espaço de apresentação de artistas, assim, sabe? Então, e como esse público que é um pouco mais velho, que frequenta esses espaços, consome mais. Eu via muita gente comprando o CD do artista no final do show, sabe? É uma característica que eu acho muito forte desses espaços pequenos, assim. Você tem esse contato um pouco mais íntimo e no final você quer sair com uma recordação desse show, assim. Então, é muito interessante esse processo aí. Quase que um resgate, né? Assim. Sim. Eu acho que, como eu falei, acho que cria essa formação de público mesmo, né? Cria um espaço de o artista poder circular, mas a gente entende que esses espaços menores têm um público que é mais apaixonado por música, que está interessado em conhecer coisas novas, que está aberto para as coisas novas, que eu acho que é uma coisa importante também. Sim. E essas coisas são importantes para os artistas que estão começando ou que estão querendo mesmo testar coisas novas, né? E para entender um pouco mais também sobre essa cadeia de trabalho do mundo da música e de como funciona esse lado do artista, a gente conversou com a Juliana Sá, que é da Dobra Música. A Juliana é carioca, mas hoje em dia ela mora em BH. E ela circula o Brasil ao lado de vários artistas em trabalhos de assessoria, produção de shows, lançamento de discos. Por isso aqui ela fala um pouco com a gente sobre a importância desse circuito de casas de shows independentes para a sustentabilidade do mercado da música. Eu acho importante, quando a gente pensa em casas de shows que são independentes e principalmente no circuito que elas podem formar, que o show ele ainda é um dos principais marcadores de contato do público com a música, né? Eu acho que durante a pandemia, claro, a gente viveu um boom das plataformas digitais, o streaming trouxe muito movimento para a internet, assim, ele puxou. De certa forma, a gente tirou a experiência do presencial e migrou para o digital, né? E aí o streaming sugou essa audiência. Então, durante a pandemia, foi muito comum ver artistas pequenos tendo audiências bastante significativas e médios chegando a audiências que beiravam o mainstream, assim. No entanto, quando a gente começa a ter a retomada de eventos e tudo mais, embora o público ainda não esteja reaquecido como antes, a gente tem já uma queda significativa nesse consumo, assim, uma mudança de perfil nesse consumo em relação ao horário, à frequência, etc. Então, o show volta a ter enorme poder, né, assim, de conectar o público efetivamente com o artista. Não à toa, e eu estou falando bastante de plataformas digitais, porque a Dobra, né, que é a agência que eu atuo, é também um selo musical e é algo que a gente tem se debruçado muito. Nos últimos tempos, o Spotify ele lançou uma forma nova de medir a audiência, que tem a ver com a fidelidade dos ouvintes. Antes você conseguia ver só quantos ouvintes mensais você tinha e quantos streamings, né? E agora você consegue medir um pouco da fidelidade dos ouvintes com super ouvinte, ouvintes médios e ouvintes casuais, mas todos que são diferenciados do ouvinte padrão, justamente porque eles percebem a necessidade dessa aproximação, e essa aproximação ela se dá de uma forma muito significativa no palco, né, no show.
Então, assim, esse seria o ponto central para a gente pensar esse circuito, a necessidade não só de ter casas de show independentes, mas de ter um circuito, porque também é muito comum ver essas casas isoladas entre si. E nos lugares onde as pessoas conseguiram se conectar umas às outras e criar, de fato, uma rota para que os artistas possam circular, isso se consolidou e trouxe força tanto para as turnês dos artistas, quanto para as próprias casas de show e tudo mais. Porque isso permitiu que vários artistas que antes não tinham tamanho de fechar show a show em cada uma das cidades pudessem fechar em grupo e conseguissem circular por espaços que eles não estariam e, enfim, levar um público que não iria àquela casa por conta disso, assim. Então, eu acho que é uma perspectiva importante, assim, de ter em mente. E aí, falando especificamente desses circuitos, é muito impressionante, assim, como na dobra a gente trabalha com artistas que estão num nicho bastante específico. A gente percebe que toda vez que eles saem em turnê, toda vez que eles conseguem fazer uma sequência de 5, 6 shows, assim, a gente tem um impacto muito significativo em venda de merchandising, que é uma das formas não só de remuneração do artista, mas também de conexão com o público, né? Que cada um ali possa levar uma camiseta e sair pela rua ostentando um produto do artista. Isso tem um valor que está para além da compra do produto em si. A gente tem uma alta no número de plays, que é consequente dessa aproximação. A gente tem uma alta no número de seguidores do artista, o que também é algo importante, porque amplia o público com quem o artista consegue se comunicar com mais frequência. E a gente também consegue impactar melhor os contratantes médios e grandes, assim, sejam instituições, prefeituras, porque é isso, né? Só toca quem está circulando e quem já está no mercado existindo, né? É muito difícil você colocar um artista num Sesc ou numa virada cultural se ele já não tiver um histórico de circulação. E só quem cria, quem viabiliza, quem possibilita esse histórico de circulação são as casas independentes. Eu acho que a gente tem algumas rotas interessantes hoje no Brasil, assim, a Rota do Cerrado é uma rota muito bacana para pensar a circulação dos artistas. No Nordeste, assim, você tem uma conexão de Pernambuco para cima também muito, muito forte. Enfim, a gente tem alguns caminhos para traçar, mas faltam outros, assim. Eu vejo que no Sudeste, em especial, assim, pensando no Rio, São Paulo e Minas, falta conexão entre essas casas para que os artistas consigam marcar shows nas capitais e, quem sabe, em pequenas casas no interior, para conseguir vir para cá. Porque, muito por conta da pandemia, vários voltaram para as suas cidades de origem, né? Nem todo mundo que estava em São Paulo está de volta. Então, é muito importante ter esses circuitos pensando no Sudeste também. Assim, acho que essa é uma carência que a gente tem. Ainda também dentro desse tópico de circulação dos artistas pelo interior do Brasil, a gente conversou com o Guilherme Thyssen, responsável pelo Espaço Agulha em Porto Alegre, e ele fala um pouquinho mais pra gente como funciona o trabalho deles por lá. Eu vejo que casas como o Agulha e como tantas outras casas de pequeno, médio porte pelo Brasil são essenciais para que a gente possa descentralizar, né, e criar. Acredito, o Agulha, na minha opinião, ele é um criador de múltiplas linguagens, sabe? Ou seja, não só uma linguagem curatorial, mas o que ele representa como um todo, né? Como ponto de encontro, ponto de contato, como uma referência para o mercado, como são essas casas, que a gente possa trabalhar, ou seja, além de outras programações, além de outras saturações do mercado e pensamentos estereotipados dos mesmos, né? Ou seja, que a gente vê muito hoje em festivais que, né, ou seja, que mantém a mesma curadoria, que mantém a mesma programação, porque de fato não consegue entender mercadologicamente o que está além disso. Então eu vejo assim, ou seja, como fator de propulsão essencial para isso, assim, para que artistas possam chegar nas cidades pela primeira vez, como aconteceu aqui no nosso caso com Lued Luna, Duda Beat, Letrux, Dom L, enfim, com tantos e tantas outras e outros artistas do Brasil. E acredito que, para complementar a sua pergunta, eu vejo que casas assim são fundamentais, de novo, né,
para essas criações de linguagens diversas e mercadologicamente são essenciais. A gente tem um grande problema que não somos, né, organizados, né, como um todo, ou seja, até se tentou e se tenta organizar como coletivos de casas do Brasil, mas o corre, os movimentos da vida cotidiana são tão intensos e é tanto um quebra-cabeça delicado que a gente não consegue se reunir ou consegue utilizar essas informações como um todo no sentido brasileiro mesmo. Não tenho dúvidas que é um mercado que gera valores absurdos, imensos, sabe? E que é importante que seja documentado, estudado e sistematizado mercadologicamente, ou seja, para que a gente possa tentar cada vez mais mapear, cada vez mais criar também condições para que esses lugares possam estar dialogando com marcas, dialogando com o poder público, dialogando com tantas outras frentes e principalmente criando mais condições de trânsito, né, de turnês, né, de circulações, não só de artistas externos, mas também artistas locais dessas cidades. E assim a gente começa a ter cada vez mais esse posicionamento competitivo e de criação de valor, né, para que as pessoas saibam, percebam e consigam, acima de qualquer coisa, entender e vivenciar de formas mil essa experiência toda. A gente falou um pouquinho antes sobre essa questão de como se manter sendo independente, né? E como fazer essa conta fechar. E eu acho que essa é uma questão que sempre volta, né? Porque, querendo ou não, quando a gente pensa numa casa de shows, a gente tem uma série de questões que estão colocadas nessa conta, né? O cachê dos artistas, a manutenção do espaço, dos equipamentos, o pagamento dos funcionários, o investimento em divulgação, em publicidade. E aí eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Eu queria entender como funciona para vocês dentro do Bona, para você poder fazer essa conta fechar e essa roda girar, né? Se vocês tiveram no início alguma dificuldade com isso. Nossa, a gente demorou muito tempo para fechar as contas, assim, muitos anos. A gente começou a fechar as contas, veio a pandemia. Nossa. Mas porque a gente também demorou para entender, a gente não era do ramo, assim, né? Sim. Então, a gente foi entendendo trabalhando. O Bona fatura com alimentos e bebidas, né? Assim, através do consumo. Por isso que também tem que ser a gente entende que o ambiente ele precisa ser muito convidativo para isso, precisa ter um cardápio interessante, precisa inventar a roda, né? Sempre falo, a gente não precisa. A gente não é chefe, mas a gente precisa ter um cardápio interessante, lucrativo, né? A gente estudou muito e entende, né, o que significa um cardápio que tem potência de faturamento, né? Não é qualquer, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Não, é um cardápio simples, com bons ingredientes, bem executados, mas que não… Né, que tá bem, a gente é bem consciente assim, em relação tanto de bar como de comida, né? E a gente também entende que existem diferentes públicos, né? Tem show que, por mais que seja super lotado, o público vai lá e consome pouco. E vou tomar uma breja, vou comer uma batata frita. E aí ocupa aquela mesa o tempo todo fazendo… Que é o que eu faço também, não tô criticando, sabe? Nada contra isso, mas a gente entende que existem perfis de público, tem alguns shows que o público consome mais, enfim. Então a gente vai desenhando tudo isso até para montar uma curadoria que leve em consideração isso também, né? Então não adianta eu ir marcando só gente que eu acho legal, uma atrás da outra, né? Assim, a gente vai montando um quebra-cabeça a cada semana, apostando que um show compensa o outro. Isso possibilita você fazer algumas apostas? Tipo, olha, não sei se vai dar certo esse, vamos arriscar? Ou vocês jogam sempre? Não, quando eu não sei se vai dar certo, eu já nem arrisco. Assim, antes eu fazia mais apostas. É lógico que às vezes eu acho que vai dar certo se não dá, né? Sim. Mas quando eu tenho alguma dúvida, assim, eu não marco, assim. Eu fico bem tranquila de não marcar. Posso estar errada também, né? Não, você tá certíssima. É porque eu vejo algumas casas, assim, que às vezes fecha pra um artista X
eu falo, gente, não vai dar. Isso aqui é lavagem de dinheiro. Essa conta não está fechando no final do mês. Não é o caso do Bono, porque eu sei que vocês têm uma curadoria muito específica ali. Mas tem umas coisas que eu falo assim, cara, não bate essa conta, sabe, pra mim, entendeu? Sim, a gente tem essa coisa da compensação, né? A gente sabe que tem shows que tem um público de maior consumo, aí vai misturando com o público de... É um quebra-cabeça, assim, montar a curadoria, né? Muitas coisas para se levar em consideração e, obviamente, a gente leva em consideração o público. Hoje, com o novo Bona, eu sempre penso no tamanho, né? A gente tem 120 lugares. Eu preciso de artistas que tenham um público de 120 pessoas. Sim. Eu não falo, não, mas esse não tem nenhum público, tal. Existem muitos lugares em São Paulo, né? Mais menores ainda. Então, a gente tenta entender o nosso tamanho e o artista que cabe dentro desse tamanho, assim. Porque, pelo menos, casa cheia é um objetivo que eu sempre quero ter. E, óbvio, que não é só nas costas do artista essa responsabilidade, né? Mas eu faço toda uma pesquisa para entender que shows que ele fez, que momento que ele tá, qual que é o desejo dele. Por isso que eu tenho essa coisa do relacionamento com os artistas, é uma coisa muito forte nossa, de conversando mesmo com as pessoas. Sim. A gente vai nos shows, a gente, eu e o Kiki, né, meu sócio, a gente conversa, tenta entender, e aí, o que você gostaria de fazer? Se a gente entende que aquilo também é um desejo do artista, a gente já entende que vai existir um envolvimento dele, né, e um investimento para que a casa... Investimento no sentido de desejo, né, para que a casa encha. Mas é isso, eu não falo, putz, esse aí vai 10 pessoas, tudo bem. Não, a gente tem 120 lugares, a gente tem 12 funcionários, contas para pagar. A gente não pode deixar de levar isso em consideração, né? Não tem alguém bancando por trás, assim. Isso não existe na nossa realidade, né? Sim. Falando um pouco nessa questão de curadoria que a gente citou por aqui, é interessante pensar como ela funciona para estabelecimentos que estão em outras cidades e que às vezes querem trazer artistas de diferentes regiões para o seu espaço. E por isso a gente vai ouvir de novo o Bernardo Dias, um dos sócios responsáveis pela Autêntica de Belo Horizonte. Ele conta um pouco como funciona esse processo para eles por lá. A Autêntica nasceu há 8 anos atrás, né, da necessidade que... Eu sou músico, meus sócios são músicos, a gente é agente da cena em Belo Horizonte há muitos anos e tal. Da necessidade de ter um lugar pra gente tocar as nossas próprias músicas, né, que a cena autoral pudesse se desenvolver. Então a gente começou com a casa com 400 lugares, operamos lá por 5 anos e tal. E era muito assim, a gente sempre enxergou o Autêntico como um ponto de produção compartilhada de eventos, sabe? Eu acho que uma curadoria diversa passa por esse ponto, assim, da gente conectar agentes da cena de Belo Horizonte. Então, a gente tem várias produtoras que promovem evento na casa, os próprios artistas chegam propondo evento. Então, nisso a gente consegue atuar em nichos diferentes, em estilos diferentes, que às vezes são diferentes dos nossos, mas que chegam produtores externos e propõem para casa isso. Então, assim, quando a gente abre a porta para outras pessoas produzirem dentro da Autêntica, a gente possibilita isso, de ter mais gente pensando na cena, mais gente diferente produzindo lá e, ao mesmo tempo, conectando públicos diferentes, para a gente não ficar todo final de semana dependendo do mesmo público. Então, acho que são essas pequenas coisas, assim, de uma produção mais compartilhada com a cidade de uma maneira geral, e até produtores de fora, né? Vem gente de São Paulo produzir evento aqui na Autêntica. Então, a gente é super aberto nesse ponto. Então, assim, não é uma curadoria exclusiva da Autêntica, né? Claro que a gente faz aquele filtro para saber quem são os produtores que realmente estão engajados, artistas, a gente pesquisa, né? Redes sociais, Spotify, para saber o tanto que o artista está sendo engajado. A gente faz pesquisas com o nosso público, quem que vocês querem ouvir, quem que vocês querem fazer, quem que vocês querem receber aqui na casa, enfim. Acho que são pequenas ações assim que vão engrossando o caldo e fazendo com que a curadoria seja diversa, que a gente seja assertivo em artistas que realmente têm público querendo, e sempre colocando artistas da nossa cena de Belo Horizonte para poder abrir e formar público e fazer com que essa roda vá girando. Enfim, esse movimento começou há 10 anos aqui em Belo Horizonte, de várias iniciativas, e hoje a gente tem uma cena muito rica aqui em Belo Horizonte nesse sentido, sabe? A gente tem os maiores festivais do país que estão acontecendo aqui, a gente tem Autêntica, a gente tem artistas daqui que estão despontando, que estão estourando, Djonga, Marina Sena, Lagoon,
lamparina, enfim. Eu sinto que a gente está num momento bem legal da cena de Belo Horizonte em função dessas várias iniciativas que trabalham juntas nesses últimos 10 anos para poder fazer essa roda girar. Para entender como funcionam as casas de show em diferentes estados e diferentes regiões do Brasil, a gente conversou com o João Soares, produtor de eventos, diretor comercial da Estelita, que fica em Recife, que é uma casa de shows que mescla tanto shows quanto festas. E ele conta um pouco como que a casa surgiu, como que a casa se desenvolveu e como que ela funciona hoje em dia para se manter existindo. O Estelita surgiu em 2014 como um espaço para receber música, né? Seja ali a música local, os artistas locais, a cena local, como artistas de fora, mas sempre tendo como principal ponto a valorização da música independente, tá? Artistas independentes. Lógico que a gente recebe artistas de gravadoras também, claro, mas enfim, o principal motivador da existência do Estelita foi esse fomento da cultura, foi esse fomento da música independente, dos artistas independentes, principalmente de música alternativa, que é de onde vem as raízes da gente, né, do grupo, das pessoas do grupo Estelita. Todo mundo ali é consumidor de rock, de pop, de música alternativa principalmente, e a gente entendeu que seria muito importante que a gente tivesse um espaço na cidade. Recife estava um pouco carente de espaços voltados para esse tipo de sonoridade, tá? E aí, a partir desse nosso entendimento de que a casa era uma casa de música alternativa, era um espaço alternativo, a gente começou a trabalhar uma programação voltada para isso, claro. Porém, com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente viu que apenas os shows, eles não estavam sendo lucrativos ou minimamente rentáveis ao ponto da gente conseguir manter o espaço vivo, manter o espaço de pé. Infelizmente, pelo menos falando do Recife, tá? Você gerir um espaço exclusivamente de música alternativa não é algo tão sustentável. Tá? Eu não estou falando de ganhar muito dinheiro, eu estou falando realmente de manter o espaço vivo, o espaço funcionando, o espaço aberto ali para continuar com a programação, tá? Não estava sendo algo tão rentável. Então, uma alternativa da gente foi começar a mesclar baladas com os shows. E, de fato, baladas, quando você está falando de baladas, você está falando de algo muito mais popular, muito mais acessível, algo que é muito mais fácil de trazer público para casa. Então, hoje, e há muito tempo já, na verdade, o Estelita é um espaço que recebe tanto baladas, e aí pode ser baladas das mais diversas, porém o que mais acontece na casa hoje é baladas de pop, de funk, de brega funk, né, que é um estilo musical nascido no Recife, e é muito particular, assim, tanto quem não faz parte do movimento brega funk se sente orgulhoso pelo movimento, pelas raízes do movimento. É um movimento que nasceu na periferia do Recife e, enfim, é super consolidado na cidade. E a gente faz muita questão de ter os shows, principalmente os shows alternativos, que foi o que fez a gente abrir a casa lá atrás, lá em 2014. Então a gente faz muita questão de ter os shows e a gente vai fazer questão de tê-los para sempre. Porque isso faz parte da nossa essência, é o que corre nas veias de todo mundo aqui do Grupo Estelita. Então, hoje a gente mantém a casa com baladas e com shows. O que acontece é que as baladas, elas trazem os melhores resultados e permitem que a gente arrisque um pouco em determinados shows, determinados artistas, porque muitos artistas não são de Recife, então o custo de viabilizar uma logística para o Nordeste hoje em dia está bem alto. Então, assim, é sempre um risco, é sempre um custo maior para trazer um artista, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, do Sul, para se apresentar no Recife. Existe um custo alto de logística, a passagem aérea hoje está muito cara. Mas, enfim, é algo que a gente continua tentando, continua fazendo. Uma coisa que mudou nos últimos anos é o formato que antigamente se praticava muito engessado, de quando a gente falar com um artista de fora, né, do Sul, Sudeste, a gente basicamente a pergunta é: quanto é seu cachê, como é sua logística e como é que eu faço aqui para poder te trazer? Aí o cara diz: meu cachê é X mil reais, eu viajo em 10 pessoas e é isso. E aí, nós, enquanto gestores de espaço cultural, enquanto produtores de evento, a gente tinha que se virar para pagar esse cachê fechado e pagar aquela logística que estava sendo solicitada pelo artista. Hoje em dia mudou muito esse formato. Hoje em dia a gente consegue fazer um formato de parceria muito interessante com os artistas.
a gente consegue viabilizar a ida do artista não só para Recife, mas para Recife e para cidades adjacentes ali, para as capitais mais próximas, como Maceió, João Pessoa, Natal, Aracaju, e até umas cidades um pouco mais distantes, mas cidades super importantes também, como Fortaleza, Salvador, enfim. A gente consegue viabilizar não só um show, como 4, 5, 6 shows do artista no Nordeste, o que ajuda muito na logística, né, no rateio das despesas, e o artista termina sendo mais interessante, ir para o Nordeste fazer mais datas, e aí a questão do cachê, muitas vezes a gente faz parcerias com os artistas, a partir da quantidade de pessoas que estão no evento, a gente faz alguma proposta de cachê ali escalonado, né? A partir de X pessoas um valor, a partir de Y pessoas outro valor, e, enfim, é o modo que a gente encontrou de manter vamos dizer assim, manter essa chama acesa da música alternativa, da música independente dentro do Estelita, entendeu? Que, de fato, se a gente mantivesse a mesma postura de 8, 9 anos atrás, de querer ter uma programação exclusivamente de música alternativa, infelizmente a gente não teria conseguido continuar com o espaço de portas abertas. Mas esse entendimento de que show e balada podem funcionar no mesmo espaço, obviamente em horários diferentes, mas podem funcionar no mesmo espaço, esse entendimento é muito importante para a manutenção do nosso espaço. Pensando nisso, acho que a gente falou um pouco lá no início, mas é interessante pensar se vocês enxergam que a gente vai passar, a partir de agora, por um momento também de desaquecimento, né? Dessa quantidade de shows e como se manter sustentável nesse circuito com esse processo que a gente deve passar depois, né? Porque eu acho que a gente ficou muito tempo em casa e a gente queria sair, só que agora a gente tem uma hora que a gente já tá ficando cansado de sair tanto, né? Cara, eu vou ser bastante honesto. Eu acho que pelo menos pelos próximos 4 anos de governo, sabendo do governo que a gente tem e o quanto investe em cultura e afins, eu acho que a gente não vai ter um desaquecimento. Eu sinto que, por exemplo, vendo o sucesso que foi o Lollapalooza desse ano, que é um festival grande, que é um exemplo de festival grande, surgimento de coisas maiores como The Town e o próprio Rock in Rio que vai rolar também, não acho que não vai passar tão logo um desaquecimento. A minha questão maior eu sinto que a gente está passando por um processo onde a gente está produzindo espaços cada vez mais elitizados, com cada vez menos acesso de gente que vem de periferia e outras coisas do tipo. Às vezes a gente fala, mas é só pegar um ônibus e ir pro centro ali. Tudo isso envolve um custo, sabe? Eu fico pensando o quanto esses eventos estão cada vez mais se distanciando de uma certa parcela da população que deveria ter acesso a esse tipo de evento também, sabe? Eu sinto que não é barato, não é fácil, não é tranquilo. Então eu sinto que nesse sentido talvez seja prejudicial. Mas em termos de desaquecimento, não acho que vai rolar tão cedo. E eu sinto que cada vez mais estão aumentando o preço do ingresso ali num custo altíssimo. E tem gente pronta para pagar. Eu acho que isso ficou bem claro nos últimos meses, sabe? Sim, eu consigo ver que a gente tem um mercado independente que, depois de um momento muito difícil, está conseguindo se voltar a caminhar, digamos assim, com as próprias pernas. Eu acho que isso é muito interessante de ver. Porque pensar que tem vários dos artistas que a gente conversa por aqui, que a gente cita no programa, que agora eles estão conseguindo circular pelo Brasil. E isso é muito difícil. A gente sabe o quanto é difícil para um artista independente sair da sua cidade de natal e poder fazer uma turnê pelo norte, pelo nordeste. É uma logística complexa e muitos deles têm conseguido fazer essa circulação mais ampla. E eu acho que isso é muito parte de existir um circuito de casas mesmo, como a gente citou aqui. Várias das pessoas que falaram durante o programa, que apareceram aqui, são pessoas de outras capitais, mas isso também ajuda muitas vezes. O artista vai para uma capital, ele vai para BH e depois ele consegue fazer às vezes outras cidades no interior. Por exemplo, tem gente no sul que faz muito vai para Porto Alegre e depois consegue fazer cidades do interior, como Pelotas e Santa Maria. Eu acho que isso é muito interessante e cria um mercado que se retroalimenta, né? E que funciona. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente sabe que tem público para os artistas em vários lugares, assim. Eles só precisam ter esse espaço para conseguir circular de uma maneira
que seja sustentável para todas as partes, né? Mais uma vez, voltando para a pauta desse programa, qual a importância das pequenas casas de shows? Eu sinto que elas surgem cada vez mais como alternativas necessárias, porque esses festivais, esse circuito brasileiro, eles querem a garantia. Então, eles vão querer sempre os mesmos artistas circulando nos mesmos festivais, os mesmos shows, as mesmas casas de shows. Então, eu acho que essas casas pequenas, tipo Bona e outros estabelecimentos espalhados pelo Brasil que a gente falou aqui, abre esse espaço para que esses caras que estão começando agora de fato, que estão começando a ingressar nesse mercado de shows, tenham espaço para mostrar sua obra, sabe? Então… Nem acho que é só começando, desculpa te interromper, claro, assim, mas eu não acho que é só começando. Eu acho que são outros tipos de linguagem também de música, porque também eu acho que existe uma coisa de, música é isso Sim. é bom. Isso são bolhas, né, assim, e acho que as pequenas casas de show, elas podem apresentar outras linguagens, outras possibilidades de música, né, que nem quando a gente vai no Netflix, tá tudo já programado para que a gente veja aqueles filmes e, na verdade, é muito mais amplo, né, assim, e Sim. muito mais diverso e tal, então… Acho que não tem a ver só com o momento de carreira e né, acho que tem a ver com de repente não representar aquilo que está sendo dito, que aquilo que é bom, que isso é, né, assim… É que nem pensar nesses artistas mais velhos mesmo, que precisam circular e que tem um público e que precisam desses espaços, assim. Eu acho, por exemplo, a Laíde Costa estar no Bona, sabe? É um espaço específico, mas a gente sabe que ela tem um público, que ela faz coisas diferentes e que ela tá sempre… Ela é uma senhorinha inovando e buscando sons e fazendo coisas novas e lançando discos. É tipo, por exemplo, eu moro muito perto do Centro da Terra, que é um espaço cultural aqui em São Paulo. Então você mora do lado do Novo Bona. É pertinho também. O dia que eu recebi é. o e-mail, eu gritei em casa. Falei, gente, é pertinho, a gente vai lá. Dá pra ir a pé. Aí aqui eles também fazem esse espaço de, tipo, às vezes artistas muito grandes fazem coisas muito experimentais, muito diferentes. Eu vi o show da Naozete, em que ela tocava com diferentes artistas, músicos, instrumentistas, e ela experimentava um repertório que ela já não estava tocando tanto, sabe? E tava cheio, assim, a casa cheia. Então acho que esse espaço de experimentação e de ter um espaço pro novo é algo muito importante, que sempre foi algo muito importante, né? Se a gente pensar, sei lá, a Vanguarda Paulista surgiu num espaço desses em Pinheiros, que era tipo um espaço no subsolo em Pinheiros, onde eles iam e o Itamar Assunção podia tocar, sabe? A gente precisa desses espaços para que as pessoas possam também dar vazão a essas outras coisas que às vezes não teriam tanto espaço no mainstream. Não, e quando a gente para pra pensar fora das grandes capitais, né? A gente basicamente só cobriu as capitais, mas eu agora voltei para uma cidade pequena e… Sei lá, essas casas de show pequenas é a única chance de ver artistas que, né, eu ouço no meu dia a dia. Porque, sei lá, fora isso é tipo feira agropecuária ou nada. E aí, ou esses shows de grandes bandas saudosas que voltam por aí. Mas aí, sei lá, pra pensar… É a única chance de ouvir, né, como público. E dessas bandas circularem também, tipo… Sim. Logo que eu cheguei aqui, teve show do Eliminadorzinho, sabe? Tipo, eu nunca imaginei ver isso fora de São Paulo ou fora dessas outras grandes capitais. E aí, tipo, porra, legal pra caralho ter isso, assim. Sim. E acho que além das pequenas casas de show, o Sesc também cumpre muito essa função, Muito, né? sim. Eu acho que a programação do Sesc é muito interessante, né? E é uma referência, assim, pra mim. Assim, eu sempre estou de olho em tudo que acontece, porque eu acho que eles têm uma abrangência muito maior, assim, né, do que está rolando nos festivais, na rádio, estamos, né, falando disso, falando daquilo. Então, achei importante mencionar também esse trabalho, né, que é tão importante, né. Eu queria muito que o Sesc tivesse essa mesma… É que assim, o Sesc São Paulo pra mim é uma coisa de outro mundo. É uma coisa de conceito de show. melhor- Porque o Sesc tem melhor- o cheat do dinheiro melhor coisa. infinito. Não, né? é surreal. Eu queria muito que tivesse esse Melhor desdobramento coisa do do Brasil. Sesc São Paulo nos outros estados. Porque assim, saindo das capitais é bem diferente. Mas o que acontece no Sesc em São Paulo é uma coisa sobrenatural. De levar artistas que você jamais imaginaria tocando numa cidade de 20, 30 mil habitantes. É uma coisa que pra mim é surreal. Assim. Sim, quando eu morei em São José, grande parte dos shows importantes que eu via era no Sesc. Tipo, eu vi Kamasi Karina Washington veio Burr. tocar aqui. Nossa, quando eu mudei, eu Olha. perdi Sesc o Jazz. show do… Ai, meu Deus, o moço do Trip Hop. O Tricky. Tricky.
O Trick era tipo R$10, só que daí obviamente aquilo esgotou em meia hora. Era né? bem Eu isso. chorei. Essas coisas fantásticas do Sesc. Do Então, Sesc. acho que a gente cobriu, foi um papo muito legal e a gente pôde entender um pouco mais da importância desse circuito mesmo para todos os artistas. Quero agradecer muito a sua participação. Manu, deixar o espaço para você fazer sua propaganda, chamar as pessoas para convidarem para ir ao Bona também. Então, o Bona acabou de se mudar para o bairro de Sumaré, bem perto do metrô Vila Madalena, em São Paulo. A gente está com uma programação, modéstia à parte, muito legal, que abrange muitos tipos diferentes de gosto, enfim. E toda a programação está lá na eventim.com.br/Bona. Lá você vê toda a programação e já garante o seu ingresso, porque a maioria dos shows esgota antecipadamente. Então, 120 lugares, gente. Tem que correr. 120 lugares. Então, ainda a gente cresceu, mas a gente não perdeu a atmosfera intimista. E é isso, o Instagram do Bona é Bona_casa_. _música. É isso. Isso, obrigada. E lá também a gente vai contando um pouco sobre a programação e sobre outras coisas da casa também. Maravilha. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Foi um Obrigada, ótimo papo. Manu. Vamos então para o nosso próximo bloco, Não Paro de Ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Meu amigo Nick Silva, o que é este bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas novíssimas que a gente não para de ouvir. Novas. E você, o que traz de mais quente da net nesse momento? Quente da net. Bom, essa semana eu não tô com muita dica não, tenho só 2 unidades de dica. Isadora aí. Infelizmente essa semana não deu. A primeira é o Gizzy com Mystery Love. Gizzy é boa. aquela banda que a gente já vem falando bastante. Eles lançaram nas últimas semanas o Cowboy Nudes e 3D Country, que são músicas bem divertidinhas. Essa nova também é bem boa. Uhum. Tá mais, sei lá, tipo, mais 90s, assim, mais roqueirona. Achei bem divertido. E vai fazer parte do próximo disco deles, que é o 3D Country, que vai chegar no dia 23 de junho, pela Partisan Records. E minha próxima dica e última é a George Smith com a Little Things, música lançada essa semana. Tá bonitaça, assim, tá meio jazz eletrônico, meio papista, assim. Essa música me lembrou um pouco aquela pegada de On My Mind que ela tinha lançado no ano passado. Sim. Que é bem dançantezona, bem pista. Enfim, e aí antes disso, a Georgia lançou uma música chamada Try Me, que acho que a gente falou aqui, né? Sim, eu falei. Meio Puta, árabe, meio muçulmana. Muito boa. E é isso, essas são minhas 2 diquinhas. Ai, ok. Meu amigo Clever, quais as suas dicas de hoje? Quer ir você primeiro? Vai você primeiro. Será que a gente vai se roubar muitas coisas? Vai, Não com sei. certeza. Então eu vou. Então vamos juntas. Vamos lá, de Mãos dadas. singles. Luê, cantora e compositora paraense, lançou Pré-Amar. Tem participação ali do Felipe Cordeiro. Já recomendei Luê várias vezes aqui. Gosto demais. Vou Ver, importante nome da cena pernambucana ali dos anos 2000. É uma banda que tinha entrado em hiato. O Bruno Souto, que é o vocalista, seguiu em carreira solo, mas eles voltaram. Vou Ver voltou com Vou Ver de novo. Então é uma boa música para ser introduzida ao trabalho dessa banda, fantástica. Acho que esse eu vou partilhar com o Renan. O Ana, Se Sim, Você esse tá Não na Me minha lista. Queria, é um novo lançamento dessa cantora, também pernambucana, fantástica, que a gente gosta bastante. Já recomendamos aqui desde os primeiros singles. É uma música que ela usa trechos da parceria do Milton Nascimento com a Laide Costa. É um R&B, mas ele tem uma pegadinha meio de trip hop ali. Eu gostei demais. O que você achou? Eu achei uma delícia, porque voltam aqueles produtores com quem ela estava trabalhando. O Barro tá junto. O Barro, o Marley no Beat e o Tom BC, que eram os artistas que tinham produzido com ela Mapa Astral, que é meio que essa Minha virada favorita. de chave na carreira dela para esse lado mais pop. A gente já falou muitas vezes aqui da Wana, ela é realmente um nome para se ficar de olho, assim, porque ela tem lançado coisas muito bonitas, tanto musicalmente quanto esteticamente, assim. Eu pude assistir o show dela no Festival da Baticu e ela é uma artista muito interessante mesmo pra gente Torço ficar muito de pela olho. Wana. Seguindo, aqui tem a Yuli, que é aquela cantora
de Singapura, que eu já falei várias vezes aqui. Ela lançou uma música nova que se chama Silk Baby. Ela assinou contrato com a Ninja Tune, então vem coisa aí. Yuli lançou um dos meus discos favoritos do ano passado. E por último, single aqui, mais uma que eu vou dividir com o Renan. Nossa queridíssima Jessie Lanza, que sempre lança as brabas. Ela lançou Midnight Ontario. Ela já havia lançado Don't Leave Me Now, que eu já havia recomendado. Faz parte do novo álbum de estúdio dela, Love Hallucination, que sai no dia 28/7 pelo Hyperdub. Eu sou cadelinha da Jessie Lanza e eu quero saber o que você achou, Renan. Essa tá, tipo assim, excelente. Eu fiquei ouvindo ela em looping no dia que saiu. É muito boa. Eu sempre fico encantado como ela consegue me seduzir. Ela é muito incrível, eu gosto demais dela. Tá na hora de voltar pro Brasil, inclusive, Jessie Lanza, queridíssima. Nos discos, Martinho da Vila lançou Negra Ópera. É um trabalho que tem produção do Celso Filho, do Martinho Antônio e do Pretinho da Serrinha. Disco lindíssimo, que como o nome diz, é uma obra que mistura samba, tem umas orquestrações fantásticas, 3 composições inéditas. Ele mesmo queria tensionar o limite da própria obra dele, que ele falou que ele fazia músicas sempre muito felizes, e ele queria trazer uma nova proposta criativa para o trabalho dele. Martinho tem vários trabalhos conceituais ali na década de 70, então vale a pena voltar, mas esse é um disco bem interessante. Gostei demais do primeiro disco do Marcelo Tofani, o Fantasia de um Amor Perfeito, ele que é ex-integrante do Rosa Neon. Já recomendei os outros lançamentos dele aqui, todos os singles que ele lançou nos últimos anos. Esse disco tá uma delícia, é só musiquinha pop ali, ó, boa. Lembra muito o que a Marina Sena, que é parceira dele no Rosa Neon, fez no De Primeira. Então eu acho que quem não curtiu o disco novo da Marina Sena e que sente falta do De Primeira vai gostar demais desse disco do Tofani, então vale muito a pena. Seguindo nos discos, Overmono, dupla inglesa aqui, que lançou Good Lies. Tenho certeza que se minha amiga Isadora Almeida estivesse aqui, ela recomendaria junto comigo. Quem gosta de uma eletrônica UK ali vai embarcar bastante nesse trabalho. Vou dividir aqui com meu amigo Renan Guerra. Colin Stetson, o braçudo mais gostoso do jazz, ele lançou When We Were That, What Wept for the Sea, disco inspirado aí pela morte do pai dele. É um trabalho repleto de participações especiais, é um disco que mostra uma sonoridade um pouco diferente em relação aos últimos discos dele. Chegou a ouvir? Ainda não ouvi todo esse, que teve as outras coisas que saíram longas demais, que eu já vou falar. E pra encerrar aqui minha recomendação de discos, Midwife, que é uma artista que eu já recomendei há um bom tempo. Ela faz um som que ela mesma chama de Heaven Metal, que é meio que um dream pop, assim, é uma coisa um pouco mais suja. Ela, em parceria com a Viva Melincoloia, que é uma artista de shoegaze, lançou esse disco que se chama Orby Wave. Então é um disco assim, quem gosta de Ethel Cain, quem gosta de Groper, pode embarcar nesse trabalho que tá bem interessante. E você, meu amigo Renan Guerra, o que traz? O que eu não roubei de você? Boa, dos singles você me roubou. Aí eu trago um EPzinho que também vem de Recife, que é de uma artista chamada Id Libra. Ela é uma DJ chamada Libra Lima, mas ela assina como Id Libra. Se chama Muganga. Muganga é uma palavra que vem do Kimbundu, uma língua africana, mas que em Recife ele se tornou um adjetivo para alguém de trejeitos estranhos. Entenda como quiser, esses trejeitos estranhos. Mas é um trabalho bem interessante, rapidinho, de menos de 20 minutos, que mistura, tipo, brega funk com outras vertentes do funk, tipo funk carioca, funk paulista, junto com big beat, house, jungle. É tudo uma salada, mas faz sentido e é super gostoso. Acho que vale ouvir para quem gosta de música eletrônica. Saiu também o primeiro disco solo da Alison Goldfrapp, The Love Invention. Gostei. Eu também gostei, adorei o disco, acho que as produções são muito boas, mas achei estranha a forma de lançá-lo. Muito longo, tipo 1h16 com um monte de remix no final, que é tipo assim, pra que lança uma versão sem essa quantidade de remix, que ia ficar tipo uns 45 minutos. E aí depois lança um remix separado, 17 músicas, as guias não tem esse tempo, amiga, não dá tempo. A versão deluxe, só que de uma vez só. E aí também ainda não entendo porque que ela assina agora sozinha. Tipo… porque o disco não tem produção do parceiro dela de produção. Ela fez o disco todo em colaboração com outros produtores. É o primeiro disco dela solo, que ela, eu acho que queria testar outras coisas. Então ele é um disco bem pista ali. Mas é que eu não acho muito diferente de alguns momentos específicos do Goldfrapp, porque o Goldfrapp sempre foi… Eu achei, amigo. Quando ela vai produzir ali com o Richard X, que é o mesmo parceiro da N, eu acho que vai muito mais pista no sentido…
dança mesmo, assim, que eu não sei se o Goldfrapp chegou a ter algo tão pista, assim. Lá no começo dos anos 2000 até tem algumas coisas, mas eu acho que tá bem mais dançante, assim. Não, teve aquela fase que eles fizeram sucesso com gays, que era tipo o Caos, que era ela nem gostava Sucesso daquela fase, com tava gays. pop demais. Esqueci qual é, tem uma fase que eu não gosto, que é tipo muito popzona. Mas enfim, é que eu acho que o conceito Goldfrapp sempre foi muito abrangente, entendeu? Se ela lançasse isso pelo nome Goldfrapp, ninguém ia ligar. Porque tava normal, assim, era tipo, fazia parte do que ela era. Mas, por exemplo, naquela fase lá, tipo, do Head First, por exemplo, super foi popzão, as pessoas super embarcaram. Tipo, Rocket era hit de balada gay. Sempre foi lá mesmo no Supernature, Ulala, essas coisas, tudo sempre foi sucesso. Enfim, não achei o disco ruim. Eu próprio vou ter que tirar umas ali e editar e voltar pra ouvir. O DJ de Chicago, RP Bull, lançou o Legacy Volume 2. Ele tinha o disco de estreia dele de 2013 é o Legacy, que não tá disponível no Spotify, não sei porquê. Ele é um dos pioneiros de um subgênero chamado Footwork. Bem barulhento, bem maluco, pra derreter sua cabeça. Esse disco aqui, o Legacy Volume 2, são trabalhos porque ele produziu entre 2002 e 2007. É bem pra vocês darem play, assim, colocar um fone e se deixar derreter. Pra quem não conhece o trabalho do RP Bull e quer entender um pouco a importância dele, eu recomendo a entrevista que ele deu alguns anos atrás pro GG Albuquerque lá no Volume Morto. É super fácil de encontrar. E além disso, na semana que vem, para quem está ouvindo este episódio agora no dia 18, na outra semana ele vai estar pelo Brasil. Ele vai estar no dia 26 no Rio de Janeiro, na festa Wobble. Não sei como se pronuncia o nome dessa festa. E no dia 27, ele vai estar em São Paulo, na festa de 10 anos da Mamba Negra. Então vale ouvir este disco e conferir um pouco do trabalho dele, que eu acho que é super muito bom. Importante e interessante. Vocês vão se surpreender, porque você fica assim, meu Deus, o que estou ouvindo? Estou derretendo. Quem gosta de J-Lin, quem gosta dessas coisas que são bem batidonas, assim, é bem bom. Ele é muito bom. Porque essa galera tudo morre de overdose cedo, então… Meu Deus. Fechamos esse bloco então de forma leve. Vamos pro nosso terceiro e último bloco, Você Precisa Ouvir Isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, Você Precisa Ouvir Isso. Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais. Pode ser um filme, um livro, uma peça, um conceito, o que quisermos. Qual que é a sua dica então, Renan? Bom, entre os dias 19 e 28 de maio… Agora, já, para quem tá ouvindo nesta quinta-feira, já se programa para o final de semana e para a semana seguinte, vai acontecer a mostra Cine Limite na Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo. O Cine Limite é um projeto, é uma organização, uma plataforma dedicada à restauração de filmes. Vocês devem ter, para quem usa o Twitter, quem é heavy user do Twitter, deve ter visto essas polêmicas inúteis que só acontecem no Twitter e talvez conheçam o nome da Cine Limite. Porque esses tempos eles reencontraram uma fita perdida de um filme pornográfico dentro de alguma universidade brasileira. E eles perguntaram no Twitter se algumas pessoas conheciam. E, obviamente, isso virou um limbo de pessoas que agora compraram o verificado lá xingando, falando assim: queima este filme, ninguém quer pornografia. A parte que eu mais dei risada dessa história toda é porque eles falaram que… Eles comentaram assim, conversamos com vários pesquisadores de pornografia. E aí as pessoas também ficaram revoltadas com esse conceito. E um dos meninos do Cine Limite tinha feito o meu curso. E eles tinham conversado comigo, perguntando sobre o filme. Então agora eu sou também um especialista em pornografia, que as pessoas na internet não acreditam que existe. Mas enfim, o trabalho do Cine Limite é muito interessante. Eles resgatam vários filmes, tanto filmes importantes, que são conhecidos popularmente, quanto filmes que estavam perdidos ou que nunca conseguiram ser lançados comercialmente. Tipo filmes que são em Super 8 ou que ficaram perdidos em algum local específico. Nessa mostra que vai ter na Cinemateca, eles vão reexibir a cópia 4K de Rainha Diaba, que é o filme que o Milton Gonçalves interpreta Madame Satã, que é um filme excelente. E eles vão exibir outras coisas desse resgate deles, tanto filmes longa-metragem quanto curtas que eles restauraram. Uma dessas restaurações é a obra da diretora Eunice Gutmann, que eles digitalizaram em 2K, são 3 filmes dirigidos por ela, Só no Carnaval, 2 Vezes Mulher
e Mulheres, Uma Outra História. São filmes que eles já conseguiram lançar em festivais internacionais e chegam agora pela primeira vez no Brasil. São filmes nacionais, mas que tinham se perdido, que eles restauraram e agora tá chegando. É tudo de graça na Cinemateca, é só chegar uma hora antes para retirar os ingressos e vale ficar de olho nas redes sociais, tanto da Cinemateca quanto do Cine Limite. É @cinelimite e @cinemateca.brasileiro. E aí tem todas as informações do dia 19 a 28 de maio aqui em São Paulo. É isto. E vai ter o teu pornô lá. Não, eu não fiz ainda, não lancei. Boa, Kleber, sua vez. Vamos lá, eu acho que você recomendou Mandalorian, terceira temporada, Nick? Eu não lembro, talvez. Eu achei ok. Tipo. É meio que. Não, é que assim, eu senti que ela é meio que uma preparação pra uma próxima temporada. Eu acho que então, esse é meu problema também. Eu achei muito mais. Tipo um filme base, tipo. É bem isso, muito mais, tipo, preparando eu senti terreno pra falta alguma coisa. Eu acho que Mandalorian pra mim é muito acompanhar o Mando e o Grogu nas aventuras deles, assim. E essa temporada foi diferente, é uma preparação pra volta do planeta dos Mandalórios lá e tal. Mas eu curti. Ai, não, pra mim já deu de Grogu. Pra mim, tipo, essa temporada não era originalmente pra ter ele. Enfiaram ele no meio da outra série lá, do Boba Fett, que é uma bosta. Assim. Sim. É por isso que ele volta nessa? Sim. E aí, então vou ter assim, que assistir Boba Fett pra entender por que ele volta. Você vê que ele não faz a menor diferença na série, assim, tipo, ele tá lá no momento... ele luta, ele tem poder, ele bloqueia. Mas assim, não é nada demais, mas eu gostei. É divertido, tem uns episódios maravilhosos. Tipo, foi uma boa série à noite, assim, pra, tipo, desligar a cabeça, sabe? Ficar assistindo, assim, então eu curti. O episódio do Jack Black da... tem participação do Jack Black e da Liso ali. Da Liso, muito bom. É uma investigação boa, um dos melhores episódios, por sinal, esse. Sim. Mas o que eu vou recomendar, lá no meu Twitter, @CleverFac, o gostosão da net, eu fiz o meu fio... que muitas pessoas estavam me cobrando, me chamando de vagabundo, porque eu não tinha feito ainda, que é a minha lista dos discos brasileiros lançados em 2023. Comecei a fazer hoje ali. Então, se você que deixou passar esses últimos 5 meses de Brasil, tem vários lançamentos ali. Alguns passaram aqui pelo podcast, como a Sara Não Tem Nome, como a Tori. Então, vá lá que tá tudo listadinho. Vá lá não, clique aqui na descrição deste podcast que eu deixo listadinho pra você que quer acompanhar tudo de mais gostoso na música brasileira de 2023. E você, meu amigo Nick Silvi? Bom, assim como o Renan, estou muito cinéfilo. Semana passada eu fui assistir Guardiões da Galáxia 3. Chorei no cinema. Chorei por um guaxinim feito de massinha no 3D. E aí, essa semana, fui ver outro filme que é muito adulto, que chama Super Mario Bros. E é divertidíssimo, assim. Quem não viu, veja. Esse eu vou alugar. Preguiça de ir no cinema. É divertido, amigo. Acho que vale a pena. Eu imagino que seja, mas eu tô com preguiça. É aquele negócio, eu acho que pelo menos... Eu cresci a vida toda jogando Mario, então... Mario? Donkey Kong, né? Que Mario? Ai, Cleber, chega! O irmão do Luigi. Enfim, tem um monte de referência, um monte de coisa. Luigi, aquele que te come com o cabide? Nossa senhora. Enfim, tem um puto elenco, assim, tipo Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen. Mas eu vi dublado mesmo, porque é bem mais divertido. E tem aquela música do Jack Black, do Peaches, 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 que, enfim, saiu em todo lugar. É um filme divertido, assim. Você vai ganhar 1h30 de pura diversão. E é isso. Perfeito. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, número 247. Ai, o impacto das inteligências artificiais no mundo da música. A gente perguntou lá no Spotify qual a sua relação com as músicas geradas por inteligência artificial. E o Diego Alves falou: acho curioso quando é artista A fazendo cover de artista B. Me divirto muito com os da Ariana, kkk. Mas quando é com um artista falecido, pesa o clima e já não acho tão divertido assim. O Pedro Bernardes, por sua vez, disse: a música gerada por IA ainda é um campo em evolução, mas é emocionante ver como a tecnologia pode ser usada para criar novas formas de arte e expressão musical.
texto gerado por IA. Ó, filosófico. Não é magia, é tecnologia. Exatamente, já dizia nossa querida feiticeira. Só pra adicionar antes de acabar, essa discussão toda de inteligência artificial vai render, porque no dia que a gente tá gravando esse episódio, o Spotify removeu várias músicas da plataforma porque foram produzidas por inteligência artificial. E eles entenderam que eram bots, então isso ainda vai render. Sim. É isso. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também acompanha meu site, musicainstantanea.com.br, o seu instante musical. Aquela frase. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. Vocês me leem lá no Screen Aniel e no Monkey Buzz. E nesse final de semana, para quem vai no C6 Festival, vai estar em São Paulo, no sábado, dia 20. Eu toco na Festa Alicate, lá no Presidenta, na Rua Augusta. Vai arrancar os dentes O after das fritadas, a Felipe Cato, a Alma Negrou também tocam, outras pessoas, vai ser lacração. Olha, a fase DJ dela, tá famosa. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você me lê lá no Monkey Buzz com resenhas. Finalmente valorizando o trabalho aqui. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Essa aí que você tá ouvindo não custa nada. Dá um seguir, avalie, dá 5 estrelas. Não me venha dar 4 estrelas, não me venha com 3 estrelas, então nem dê. É 5. Eu quero 5 e avaliações positivas ali. E se puder, e se você puder ser uma pessoa fantástica, cheirosa, maravilhosa, que viaja pela Califórnia e regressa ao Brasil, como os nossos apoiadores, apoia a gente no padrim.com.br/podcast VFSM por apenas R$5. Gente, R$5 num mês, 30 dias, é muito barato, mas você ajuda a gente a sobreviver. Tem acesso ao nosso grupo fechado. Aqui, ó, o Vinícius está... Vinícius, tem que botar o teu sobrenome, eu não sei se é sobrenome. O Vinícius acabou de falar assim, é muito barato, hein? Até o dólar caiu, tá mais barato, ó, gente. Exato, então fica muito mais fácil de apoiar a gente ali. Em breve vai ter sorteio das camisetas. Em breve, já vai rolar. Não se preocupem, vai rolar. A gente tem um pacotão de camiseta aí, tinha esquecido. Apoia a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. Tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Ouça programas com anos de antecedência. E participe aqui, ó, das gravações ao vivo. Pode fazer pergunta para os convidados. Hoje aqui a Beatruzes, o Fabrício Californiano Neri, ele que é amigo da Lana Del Rey, o Pedro Carvalho, a Laura Machado, que está aqui pela primeira vez. Espero que volte, Laura, seja muito bem-vinda. O Jefferson Kozenieski, para quem não sabe, a foto dele, ele parece uma imagem de santo, daquelas que fica com a luzinha em volta da cabeça iluminada, assim, ó. Ele é aqui. O Gabriel Benevides aqui, nosso carioca. O Vinícius Félix e o Gabriel Cordeiro de Deus, ele está no meio de nós. Eu repeti essa piada da semana passada. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.